Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião. Roberto Mohamed, advogado, vai comentar, analisar as notícias, as questões atuais com você. Nós vamos começar falando sobre a Unimed de Santos. A linha editorial do Opinião sempre foi de total respeito pela Unimed, uma instituição de muitas décadas, pioneira em Santos, é um orgulho para a cidade, é um orgulho para a nossa região e faz parte integrante da estrutura de saúde da Baixada Santista, a Unimed Santos. A importância dela tem há muitos moradores de Santos e de outras cidades da Baixada que têm o plano de saúde Unimed Santos, esse modelo pioneiro que foi implantado aqui. A Unimed, o presidente da Unimed já esteve aqui mais de uma vez e dessa vez nós levantamos algumas questões relativas à Unimed por preocupação pelo que ela representa para nós, porque muitos santistas têm, muitos moradores da Baixada, porque ela é importante no sistema de saúde, nós levantamos preocupação com a questão da Unimed, que teve prejuízos, que rateou os prejuízos com os cooperados, que provocou insatisfação e que recorreu a operações bancárias. E que nos últimos anos, Mohamed, mudou um pouco a estrutura de atendimento, montou um centro de atendimento e modificou um pouco a sua relação com os segurados. A gente quer a presença do representante da Unimed aqui, porque é uma questão importante para a região, embora a Unimed seja uma empresa, privada, né? Paulo, eu gostaria de analisar aí algumas coisas e pontuar. Primeiro, nós aguardamos, vamos ter um bloco para poder falar, e o Guerra, se quiser vir, vai ser tratado como ele foi tratado da última vez que ele esteve aqui. O que me espanta é que quando... Claro. Eu não fiz nenhum tipo de ataque à diretoria. Só questionei a auditoria. Que é uma coisa que toda entidade tem que ter, porque a diretoria passa, a Unimed fica. O Rueda vai passar pelo Santos. O Santos fica. Se Deus quiser, ainda na primeira divisão. Mas fica. O problema das entidades, como eu falei no programa, dessas entidades que não são de ninguém, é que eles acham que tudo é de ninguém. Eu dei o exemplo do Portos. A situação da Unimed, não adianta pintar um quadro bonito quando a gente sabe que a parede está podre. Alguma coisa está acontecendo. Vem aqui e esclarece. Principalmente porque não é problema só da Unimed. Não é interna corporis. Se a Unimed Santos tiver um problema como o da Unimed Paulistana, que um mês antes de quebrar dizia para todo mundo que estava equilibrada, vejam bem isso. O sistema de saúde da cidade entra em colapso, porque não há como atender todo mundo. Podem perguntar para o secretário municipal, Cata Preta, se Santos tem condição de atender todos os associados da Unimed que precisarem de alguma coisa. Então, é de interesse todo, de toda a cidade, do Ministério Público, da Prefeitura de Santos, da Prefeitura de São Vicente. É meu interesse, porque eu pago para a Unimed 20 vidas. 20 é o plano de saúde do meu escritório e dos meus funcionários. É lógico que eu estou preocupado. Porque mudou. O serviço da Unimed mudou. Quando naquele programa com o Guerra, eu elogiei o sistema de atendimento para TEA, transtorno do espectro autista, feito pela Unimed, e critiquei as clínicas que parecem buffet infantil, que trabalham com advogado dentro delas, aí todo mundo aplaudiu. Mas quando recebe a crítica, fica melindrado. Mas aí é a vaidade humana. Porque a instituição Unimed é uma coisa. A sua diretoria é formada por pessoas que podem ter se sentido atingidas. Vem aqui, esclarece tudo, vão ser tratados com o mesmo respeito que foram. Podem ter certeza disso. Até porque eu não fiz nenhuma crítica de caráter pessoal. O que eu quero é explicação para um projeto errado, sem planejamento e sem visão, que foi aquele centro clínico, quando a Unimed, pouco antes, era absolutamente equilibrada, atendia todo mundo bem, era campeã negativa
de ações judiciais. A Unimed é um dos planos de saúde, Unimed Santos, que menos ações judiciais tem. Significa que ela trabalha corretamente, Paulo. Porque se a judicialização não é, o que dá tom, como é o caso da Amil, como é o caso da Sul América. Eu trabalho com fundos de pensão, com planos de saúde há 25 anos. O menor número de ações que eu tenho contra plano de saúde é contra a Unimed, em 25 anos. Agora, aí você começa a notar uma diferença. Começa a demorar o dobro do tempo para aprovar um exame, começa a não liberar a cirurgia. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando o Guerra esteve aqui, ele falou que foi a pandemia. Não foi a pandemia. A pandemia atingiu todos, todo mundo sabe. Mas aí vem o questionamento. Pô, se eu estou saindo da pandemia em crise, é hora de eu comprar um centro clínico? É hora de eu aumentar o meu investimento ou é hora de eu me segurar para uma emergência? Isso se chama planejamento. E deve-se aos cooperados e mais aos segurados satisfação, porque cada vez que eu pago a mensalidade da Unimed, eu quero ter a certeza de que eu, minha família e meus funcionários vão ter atendimento, Paulo. Porque é um benefício que eu dou a eles. Eu tenho todo o direito de cobrar. Nós aqui temos obrigação de noticiar. Eu entendo uma coisa muito simples. E outra, é até bom esclarecer isso. Por quê? Saiu uma notícia essa semana, e a gente comentou aqui, no mesmo programa, sobre a situação dos bancos americanos. Não é só uma situação que afeta só eles, porque fica parecendo que é só lá no hemisfério norte. Não. As fintechs, que a gente já falou aqui no programa também, o que é fintech? Fintech é Nubank, Mercado Pago, C6, são esses bancos digitais. Começou a correr uma notícia no mercado e eles têm uma associação, porque eles não se sentem representados, porque a fintech não é banco, então ela não tem a representatividade na Febraban. As fintechs nos soltaram uma nota, porque muitas vezes o boato gera uma situação que antes era boato e vira verdadeira. Imaginemos o seguinte: corre uma notícia que uma determinada fintech está mal das pernas, ou que as fintechs estão mal das pernas. As pessoas vão lá, sacam o dinheiro e voltam para os bancos tradicionais. O que vai acontecer? Elas não estavam mal das pernas, mas vão ficar. É uma forma de você transformar o boato em realidade, mas que você mesmo provocou com o boato. Por que eu citei este exemplo? Se começa a correr no mercado a notícia de que a Unimed está mal das pernas e ela não está, conforme eles alegaram no pedido de resposta, então a gente tem que cortar o mal pela raiz, para evitar uma debandada. Porque um plano de saúde vive do número de cooperados que tem. Mas é preciso que a Unimed seja transparente, não só com os seus cooperados, mas com a sociedade. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil tem convênio com a Unimed. Quantas vidas são? Eu acredito que mais de 1.000. A OAB não tem que participar disso, Paulo? Claro que tem. Acho que ela quer participar, inclusive. É preciso ter um diálogo com a sociedade, principalmente com o universo dos segurados. Não é só o cooperado. Para que se dê tranquilidade. Então a cadeira está disponível, eu gostaria que fosse numa terça ou numa sexta, para que eu possa participar. Gostaria muito que fosse o Guerra, que vai ser tratado como foi tratado nas vezes em que esteve aqui, e ele vai poder esclarecer se eu estou errado ou não. É simples, direito de resposta é isso. Direito de resposta não é confronto. E aqui no programa a gente não nega, para quem quer que seja. Bom, outra questão que envolve o programa também é a da postura da deputada federal Rosana Vale diante de uma proposta de emenda constitucional que está recolhendo assinaturas no Congresso, especificamente na Câmara. No início do mês já eram 66 assinaturas e uma delas era a da deputada federal Rosana Vale, do PL, daqui da nossa região.
essa proposta é do deputado Príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança e ela envolve 3 propostas principais: aumento das atribuições da Justiça Militar, extinção da Justiça do Trabalho e o que envolve também o Ministério Público do Trabalho, né? Essa PEC do Príncipe. Nós ligamos para a assessoria da deputada, falamos com a jornalista Letícia Gabriela pelo WhatsApp. Ela negou que a deputada tenha assinado essa PEC, mas aí eu mandei para ela de volta a lista com o nome da deputada. Qual foi o que o Serápicos disse no programa de rádio? O Ronaldo Serápicos disse assim, ironizando: ela assinou, mas não apoia. Eu vou falar disso, mas vou pedir para o Davidson. Porque a deputada, a assessora, disse que ela não apoia essa ideia. Mas ela cansou de dizer aqui que não apoiou projetos, Paulo, e você tinha a relação de que ela votou a favor. Ela fez isso no programa que ela veio aqui, que eu estava. A deputada Rosana Vale tem um sério problema em relação a isso. Ela faz as coisas e nega logo depois. Ou ela não sabe o que está fazendo, e isso me preocupa, né? Porque ela está querendo ser candidata a prefeito de Santos. Já pensou na cidade? Quem mandou asfaltar isso aqui? Não, foi a senhora. Falou, como mandaram? Eu não mandei asfaltar. Não, a senhora mandou asfaltar. Quer dizer, a gente tem que ficar preocupado com a pessoa que faz isso. Davidson, enquanto eu falo da questão do Ministério do Trabalho, procura uma postagem da deputada Rosana Vale dizendo que o discurso do Nicolas foi justo. Por favor, está no Twitter dela ou no Instagram. E a Thelma de Souza, inclusive, repostou e comentou em cima. A deputada Rosana Vale, que assinou, mas não apoia essa PEC, que é uma PEC de um cara que não... Príncipe. Que príncipe? Ele não é príncipe de coisa nenhuma. O Brasil é uma república desde 1889. Ele não é príncipe coisíssima nenhuma. Um príncipe Zé Mané. Mas ele mostrou que ele é racista, homofóbico, que ele é preconceituoso. Isso não é ser de direita, isso é ser boçal. A proposta dele não tem pé nem cabeça. Ele quer extinguir a Justiça do Trabalho e manter a Justiça Militar, que não serve para nada. A Justiça do Trabalho também não, mas a Justiça Militar já tinha que ter sido extinta em 1988. Militar é julgado por corte marcial, que não custa nada. Você monta a corte, julga e acaba. É que nem processo administrativo no serviço público. É a justiça perdulária que não serve para absolutamente nada, a não ser acomodar meia dúzia de generais, gasta uma fortuna e não serve para nada. Para nada. Os juízes civis da Justiça Militar seriam realocados na Justiça Federal, que tem vaga e precisa de juízes. Acabou. Não tem problema nenhum, não tem trauma nenhum. A Justiça do Trabalho tem que ser revista. Os TRTs gastam uma fortuna, ela é perdulária e dá pouco retorno. Mas mudar a estrutura dela, não dá para de uma hora para outra acabar. Agora, o Ministério Público do Trabalho, alguém tem que explicar para o príncipe, que não sabe nem o que é ser deputado federal, ele tem que apostar. Na verdade, a postagem, Davidson, que ela colocou, o discurso dele foi justo. O que o príncipe está propondo é algo que não pode ser feito. Por quê? O Ministério Público do Trabalho não é uma instituição, é um braço do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal se divide e tem braços. O Ministério Público Militar, que atua na Justiça Militar, e o Ministério Público do Trabalho, que atua na Justiça do Trabalho. Entenderam? E o Ministério Público também tem um outro braço que atua no TCU, Paulo, no Tribunal de Contas da União. Entenderam como funciona? O que o príncipe quer? Ele quer cortar um braço do Ministério Público Federal que ele não pode, porque é estrutura interna do Ministério Público. E não cabe ao Congresso mexer na estrutura do Ministério Público, a não ser por iniciativa do Procurador-Geral da República. Príncipe, como eu já disse aqui que o Bolsonaro, o que eu noto nesse pessoalzinho da suposta direita, vocês são burros. Porque você é eleito para uma coisa, o Tiririca, quando ele falava, você sabe o que é ser um deputado federal? Não sei, mas depois que você foi eleito eu te conto. Era o Tiririca.
Agora, o que elegeram de tiriricas, essa suposta direita, é uma piada. Porque você chega no Congresso, você tem que... Existe um direito, o gabinete de um deputado tem assessoria técnica para isso. Falou, olha, eu quero apresentar um projeto sobre isso aqui. Verifica se pode. É assim que funciona. Por isso que ao invés de colocar irmão, tia, amante, o cara tem que colocar gente séria no gabinete. A gente vê que é aí que você diferencia quem é parlamentar do aventureiro que foi em cima de votos que às vezes nem lhe pertencem e que está no Congresso para fazer lobby. É claramente isso que a gente vê. Eu falei duas linhas principais dessa proposta de emenda constitucional e deixei de falar a terceira, que é também passar para o Congresso Nacional a administração das eleições, tirar essa administração das eleições do Tribunal Superior Eleitoral e criar uma autoridade nacional ligada ao Congresso, também uma medida que parece bem estapafúrdia também. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, Roberto Mohamed analisa as notícias com você. Faltou a terceira linha da PEC do Príncipe. Você diz que ele não é príncipe, né? Mas é o deputado federal, Luiz Felipe Orleans e Bragança. É absolutamente infeliz. Ele quer acabar com o Tribunal... Ele, primeiro que uma emenda constitucional, ele quer fazer tudo. Então, a terceira linha é transferir para o Congresso Nacional, para uma autoridade eleitoral que seria criado, a atribuição de administração das eleições que foi feita pelo Tribunal, que é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu já disse aqui que o TSE é uma jabuticaba. Não é preciso ter um tribunal específico para coordenar eleições, mas jamais no projeto do Príncipe de Araque. Eu disse aqui que a estrutura da Justiça Eleitoral não precisaria existir do jeito que ela existe. Por quê? Quem controla as eleições a nível estadual e municipal é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o TRE de São Paulo é formado por desembargadores e por um juiz federal, um desembargador federal. E os municipais todos também, né? Os juízes de direito eleitorais, todos, são juízes de direito, porque eles só vão atuar nas eleições. Ou seja, bastaria que o Tribunal de Justiça pegasse duas turmas, desse a elas a competência de fiscalização. O tribunal tem 250 desembargadores. Duas turmas cuidando de eleições, com atribuição paralela à sua atribuição normal, e os juízes de direito continuariam sendo os coordenadores da eleição. Pronto, está resolvido o problema nos estados. Não precisava ter TRE. Da mesma forma, na União, o TSE não precisaria existir. Bastaria que uma turma, porque o número de juízes, vamos dizer, uma sessão do STJ, que estão 10 ministros, tivesse competência para julgar processos eleitorais. Eu, inclusive, acho que poderiam aumentar o tamanho do STJ, isso já há muito tempo que eu acho que isso devia acontecer, de 33 para 44 ministros. Ele é um tribunal assoberbado e poderia até se aumentar sua competência, e ele poderia assumir isso. Quer dizer, aumenta o tamanho do tribunal, ninguém vai ter despesa, porque você acaba com essa estrutura da justiça eleitoral. Aí os funcionários passam todos para essa nova justiça. Poderiam ser alocados na Justiça Federal, ou poderiam ser alocados nos tribunais de justiça. Estava resolvido o problema. Não da forma como o Príncipe de Araque colocou. Mas eu queria que o Davidson colocasse na tela a frase da deputada Rosana Vale. Eu fiquei um tanto desconfortável com a peruca e com o jeito que ele se pronunciou na tribuna, mas o que ele defendeu, o discurso dele é justo. É um ponto que a gente precisa abordar realmente. Olha só. Eu me senti um pouco desconfortável com ele. Ele desrespeitou o decoro parlamentar. Ele fez piada com o decoro parlamentar. E, deputado, a senhora tem todo o direito de defender uma pauta conservadora.
O que a senhora não pode admitir é um discurso homofóbico ser confundido com o direito de expressão, com o direito de opinião. Isso é completamente diferente. O direito das minorias é algo que não pode ser colocado em xeque. Existe um exagero do politicamente correto? Concordo plenamente. Eu tenho saudade do GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Cada dia aumentam uma letra a mais no público. LGBTQIA+. E agora já parece que já não é, tem mais uma letra. Não precisa, isso é um preciosismo que é imbecil, como é o caso do todes, que é coisa de quem não tem o que fazer. Mas considerar que isso são absurdos é uma coisa. Discurso negando direitos é outra completamente diferente. É crime, né? É crime, inclusive. E aí, deputada, vou explicar uma coisa para a senhora que a senhora não sabe. Existe uma diferença entre direito de opinião e apologia ao crime. A senhora entendeu agora? Quando eu faço um discurso na condição de deputado e coloco, eu sou contra mandar dinheiro para a Argentina, eu sou contra, eu quero a extinção da justiça militar, eu sou contra a justiça eleitoral julgar casos de corrupção. Isso é opinião. Quando eu faço apologia ao crime, aí é diferente. Aí é completamente diferente, deputado. E foi exatamente o que esse moleque fez. Se a senhora não sabe, ele acaba de apresentar um projeto, quando houve aquela mentira, aquela fake news da água a R$90 em São Sebastião, porque ficou provado que era mentira, foi uma vizinha que não gosta da mulher, que é dona da mercearia. E a mercearia estava fechada. E o Fábio Prieto esteve aqui e explicou. Ele disse que ele ia fazer, estou apresentando um projeto de lei, ele só esqueceu que o projeto de lei que ele apresentou já está definido no Código de Defesa do Consumidor. Ninguém apresentou o Código de Defesa do Consumidor para o garotinho. Ele é novinho, não sabe. Porque essa molecada fica muito tempo na internet e não estuda, sabe nem escrever. Então, a senhora tem que tomar cuidado quando a senhora defende gente que não tem nível, que não tem educação, que não tem preparo, que não tem cultura, que apresenta esse tipo de projeto imbecil, como é o caso do Kim, que apresentou projeto falando de moeda. E a moeda que o Lula falou não é moeda única, é moeda comum, porque ele não sabe a diferença. É um menino inteligente, hein? Foi elogiado aqui no programa. Mas não sabe, moeda comum é usada para câmbio, que é essa a ideia do Lula. Brilhante a ideia. Moeda única é o euro no mercado comum europeu. Ninguém falou de moeda única no Mercosul, porque é impossível, as economias são muito díspares. Tem que passar todo um processo de unificação de política cambial, política fiscal, para aí se pensar. Aí eu apresento um projeto proibindo algo que ninguém pensa porque não consegue fazer. Parece que a burrice tomou conta do Congresso Nacional. Então é preciso a gente ter um pouco de cuidado e fazer as pessoas pensarem no que faz. Agora, deputada, eu vou lhe dar um último recado. Lê o que a senhora assina, por favor. Assim, esse tipo de coisa não acontece mais. Mohamed, o INSS... Se ela quiser direito de resposta também, pode vir. Estabeleceu um novo teto para os juros do consignado. E o Banco do Brasil e a Caixa, que são governamentais, são do governo, decidiram suspender o consignado. Eu não entendi isso, Paulo. Sabe por quê? Outro dia eu falei aqui que o Banco do Brasil e a Caixa podem ser instrumentos de intervenção no sistema monetário, financeiro, desculpa. Como? Embora o Banco do Brasil tenha ações na Bolsa, ele tem margem para poder ter também um lado social. A Caixa é empresa pública, não tem acionista. É só o governo que é dono dela, 100%. A Caixa tinha que entrar babando no consignado agora. Mas destruir o Santander, destruir Bradesco, destruir todo mundo. Ela devia entrar babando. Eu falei, agora que eu vou tomar o mercado. Praticando os juros
que foram determinados pelo INSS. Mas aí a gente nota o seguinte, ou o Haddad não manda nada nos caras que ele colocou lá, na Caixa e no Banco do Brasil. Por quê? Foi um ministério, o Ministério da Previdência Social e o INSS, com todo o direito. Vou explicar aqui porque estão falando bobagens. Eu choro quando eu vejo, às vezes, o Ricardo Amorim falar bobagem no Instagram. Porque eu acho ele um cara brilhante, mas lógico, ele olha mercado de um outro jeito. Eu sigo o Ricardo Amorim, mas acho que ele precisa, às vezes, ter um pouquinho de consciência para e algumas coisas que ele fala que ele não conhece. No consignado, existe um convênio, é obrigatório isso. Por exemplo, eu, na minha empresa, posso fazer um convênio com um banco qualquer para consignado para os meus funcionários. Como é que funciona? Eu faço um contrato em que o banco sabe que vai descontar do lerite do funcionário e eu sou corresponsável pela obrigação. Entenderam? Eu sou corresponsável. Se o meu funcionário for mandado embora ou qualquer coisa do gênero, eu que vou ter que pagar o consignado. É assim que funciona na empresa privada. O INSS não corre esse risco, porque a pessoa nunca vai ser mandada embora da aposentadoria, só quando ela morrer. E aí tem seguro na operação. Então não tem problema nenhum. É sem risco. Para ninguém. Para ninguém. Os juros do consignado são indecentes. Por quê? O banco está emprestando dinheiro com risco zero. Vejam bem, risco zero de não receber. É zero. Ora, se os bancos brasileiros falam que a taxa de juros é alta por causa da inadimplência... Por causa do risco. É o risco. Se eu tenho risco zero de inadimplência, devia baixar eu não posso colocar taxa de risco na minha taxa de juros. O INSS está certíssimo, porque ele é o conveniado. E como ele é um órgão público, ele pode sim fazer por determinação administrativa. Falou, ó, para eu autorizar o consignado, a taxa de juros máxima é essa. Acabou. Ele pode fazer. É direito dele, porque ele é o corresponsável da obrigação. Agora, se o Itaú tivesse dito não vou emprestar mais, se o Bradesco tivesse dito não vou emprestar mais, eu entenderia. Mas o Banco do Brasil e a Caixa suspenderem operações de consignado porque o ministro da Previdência, que é do governo, da qual dessas duas instituições fazem parte, está virando uma piada de mau gosto. E falta de pulso do Haddad. A gente sabe que o Haddad não tem pulso. Mas um pouquinho agora, era hora dele dizer ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, fica quietinho aí, continue emprestando e Caixa, você que não deve satisfação a ninguém, deita e rola, porque agora é que você toma o mercado. Acabou. Acabou, já ia resolver o problema. Agora, a gente vê que nem o BTG suspendeu o consignado, nem essas financeiras, Banco Pan e tal, suspenderam o consignado. O Banco do Brasil e a Caixa, tá me parecendo, sabe o quê, Paulo? Fogo amigo. Para queimar o Lupe. Porque tem muita gente que dentro do PT que não queria o Lupe no Ministério da Previdência Social. Para mim, é fogo amigo. É isso que está acontecendo. Mohamed, tem duas questões de política local interessantes. O vereador Rochinho, na Câmara de Cubatão, pediu a cassação do prefeito Ademário de Oliveira em função daquele processo da contratação de uma empresa para o transporte público de estudantes, num valor muito acima da última contratação, fato investigado, tem investigação policial em relação a isso. E em Santos, um vereador, o Paulo Miyashiro, tomou uma iniciativa que a gente tem que elogiar. Ele chamou a Sabesp na Câmara para explicar essas crateras que têm surgido na cidade, na Rua Goiás, no Canal 4, em vários lugares surgindo crateras, né? E são crateras até, a gente já explicou aqui como que elas acontecem, mas ele chamou a Sabesp. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o vereador Rochinho eu não entendi porque que ele só fez isso agora, porque na verdade, naquele episódio da Abraço, aquela OS que administrava o negócio do asilo, fazia empréstimo em nome das pessoas e o prefeito ainda colocou eles para fazerem mais uma coisa que era tomar conta das pessoas em situação de rua. Ali já era motivo para impeachment. Na verdade, motivo para tornozeleira eletrônica. Nós dissemos aqui
Quando começou a história do hospital, que a Fundação São Francisco Xavier queria sair, ele não vai fazer a licitação para contratar emergencialmente. Dito e feito. Essa do ônibus, peixe pequeno. Então, eu acho que o pedido de impeachment está atrasado, mas é peixe muito pequeno. Ademário, pede direito de resposta, Ademário. A gente está te chamando para vir aqui há 2 anos. Pede direito de resposta, Ademário. Vem aqui. Há 2 anos a gente chama você para vir no programa, você não vem. Pede direito de resposta, Ademário, por favor. Agora, a questão do Miyashiro, falou, Miyashiro, não precisa chamar a Sabesp não, me chama que eu te explico. Porque é o seguinte, todas as empreiteiras que prestam serviço para a Sabesp estão ligadas a políticos do PSDB. Entendeu? E são empreiteiras vagabundas. São empreiteiras, eu chamo qualquer um deles, pode dar nome, não vamos dar nome aqui. Miyashiro, é tudo empreiteira vagabunda, porque eu acho o seguinte, a Odebrecht pagava propina para todo mundo, mas ela fazia a obra. Podia não ser lá aquela Brastemp, mas ela fazia a obra. A OAS pagava propina para todo mundo, mas fazia a obra. O problema dessas empreiteiras é que os caras querem ganhar dinheiro, mas não fazem a obra. A qualidade é péssima, a qualidade é horrorosa, eles não têm preocupação nenhuma com o resultado da obra e não tem fiscalização. E aí, Miyashiro, como é que você... Por que o prefeito de Santos sempre ficou calado? Agora ele está valente. Notaram que o Rogério ficou valente? Com a Sabesp? Já fez filminho e tudo? Por quê? Porque até dezembro do ano passado, era o PSDB que estava em São Paulo. Ele não brigava com a Sabesp. Quando foi que ele ficou valente? Ele ficou valente depois que o Tarcísio ganhou. E o Tarcísio vai apoiar a Rosana Vale para prefeita de Santos. Entenderam agora o jogo político? E o Miyashiro é da base de apoio. Entenderam o que está acontecendo? Então, não se presta a esse tipo de coisa. Mas o Miyashiro é do Republicanos, do partido do Mas Tarcísio. ele apoia o governo. Vamos falar de nível local. A eleição municipal já começou. Aí você esquece o resto. A eleição municipal já começou. Mas, Paulo, você está certo. Agora, pergunte as coisas que têm que ser perguntadas para o representante da Sabesp. Quais são os nomes das empreiteiras? Quem são os donos? E vamos investigar os donos dessas empreiteiras. Principalmente endereço. Porque quando você descobrir que o endereço do cara é um terreno baldio, significa que tem político atrás. Tá? Pode ter certeza disso. Estou te dando a dica, Paulo Miyashiro. Você já pergunta para o cara, eu quero o nome, CPF e endereço dos donos das empreiteiras que prestam serviço para vocês. Aí você vai descobrir que tem uns endereços esquisitos. É terreno baldio, é casa de família. Aí tem algum problema, não tem, Paulo? Vamos investigar isso? Aqui no programa está aberto para você explicar. A gente não traz vereador, mas a gente até deixa. Vamos lá, vamos investigar. Quem são as empreiteiras que prestam serviço para a Sabesp? Aí a gente vai ver lá, PSDB, PSD, MDB, bonitinho, né? Essas siglas te dizem alguma coisa? Exatamente, partido político. Então, o Rogério ficou muito valente, muito macho, depois que a Sabesp deixou de ser dirigida pelo PSDB. Ele não era valente, ele era mansinho. Mas por quê? Porque não podia brigar com o chefe. Não podia brigar com o chefe. Agora não tem mais problema. É oposição. E o cara ainda vai apoiar quem vai querer pegar ele pela perna. Entenderam agora o jogo? É ridículo e obsceno. Mas é esse o jogo que a gente tem, porque a eleição de 2024 já começou. Numa dessas crateras que se abriu na madrugada de uma quinta-feira, 23 de fevereiro, que a gente noticiou aqui no Opinião, um motociclista, a motocicleta foi engolida, um entregador, ele foi arremessado, teve uma fratura exposta, isso foi no dia 23 de fevereiro, hoje é 17 de março, ele teve alta nessa semana, esse motociclista, graças a Deus, está recuperado. Podia ter sido muito mais grave esse acidente com essa cratera que se abriu na Rua Goiás. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica aí com a gente.
Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed analisa as notícias com você e esclarece alguns aspectos que estão por trás das notícias, né? Mohamed, tem duas notícias ligadas à comunicação. Um cover do Roberto Carlos, chamado Roberto, ele usa o nome de Roberto Boni, na verdade é Roberto Bonito, o nome dele, ele é do Vale do Ribeira. Ele foi condenado por ter colocado no canal do YouTube dele uma acusação falsa, uma acusação de fake news contra a jornalista Miriam Leitão, da Globo News, que a Miriam Leitão teria, olha lá, ele é muito parecido com o Roberto Carlos, inclusive, que a Miriam Leitão teria sido assaltante de banco em 1968, pegou uma foto, essa fake news, eu recebi essa fake news no meu WhatsApp. Pegaram uma foto da Miriam Leitão quando ela foi realmente presa, uma foto que está num livro por motivos políticos, e associaram falsamente a um assalto a banco. Ela era até adolescente na época desse assalto. O interessante dessa notícia é um factoide, mas o interessante é o espalhamento disso, porque o que esse cover do Roberto Carlos fez, quantas pessoas você conhece que não fizeram isso também? Entendeu? Eu tenho alguns amigos que fazem, eu apago logo, eu nem leio, mas são coisas tão absurdas. Eles colocam coisas de 2 anos atrás como se fossem atuais. Tem uma outra correndo agora. Esse caso do Boni é triste, porque é um profissional talentoso até, ele imita o Roberto Carlos direitinho e tal. Mas, checa as coisas. A Miriam Leitão nunca foi assaltante de banco, ela foi presa por questão de opinião, como Vladimir Herzog, como um monte de gente foi presa, torturada e até morta, por opinião, não tinha nada a ver, porque era acusado de comunista e muitas vezes nem era. Também teve assaltante de banco. Eu vou contar uma coisa aqui, porque eu trabalhei com anistiados políticos muito tempo. E tinha uma turma da COSIPA, que para mim esse caso foi absurdo. O presidente da COSIPA, em 1964, era um cara de esquerda, filiado, inclusive, ao PCB. Quando veio ele sabendo, no mês de abril, que vinham prendê-lo, que a Polícia Naval estava indo para a COSIPA para prendê-lo, ele pega, sai, mas chama o vice-presidente, dá posse a ele e vai embora, e foge. A Polícia Naval, que eram os meganhas mais ignorantes que existia, todo mundo fala isso, a Polícia Naval era a polícia do seco, era formar, o cara, você é ignorante? Então você vai entrar na Marinha para ser da Polícia Naval, era assim. Entrou dentro da COSIPA, metendo o pé na porta no dia seguinte, sou o presidente da COSIPA, e o vice-presidente, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas eu o defendi na comissão de anistia, ele falou, sou. Lógico, ele foi empossado no dia anterior, o senhor está preso. O cara era de direita. Ele era contra-comunista, ele apoiou o golpe. Aí, lógico, quando chegou na delegacia... Mas você veja o que acontecia na ditadura. E tem gente que defende a volta, que dorme com os filhos na porta de um quartel pedindo para que esse desastre moral, ético e de inteligência se faça de novo. Prenderam 3 estudantes na porta do Mackenzie, chegaram para o delegado, 1965. Doutor, doutor, porque naquela época também era muito ignorante. Doutor, material subversivo. O delegado, que era um cara que estudou para estar lá e não era do time do Fleury, quando olhou aquilo, só faltou bater nos caras. Eram livros sobre bombas hidráulicas. Os caras eram estudantes de engenharia do Mackenzie. Era um material subversivo que prenderam os estudantes. Isso era 64. Isto era o que os militares, os clubes militares querem comemorar. Deixa comemorar porque militar de pijama tem problema psicológico. Porque ele não manda em mais ninguém, nem na mulher dele, porque a mulher dele é que manda nele. Então o cara pega e fica falando bobagem. Eu recebi uma fake news agora, Paulo, que foi cômica. Que a Érica Hilton, a primeira transexual eleita deputada federal, seria a nova ministra dos Direitos Humanos. Gente, a notícia não tem sentido porque já tem, a ministra dos Direitos Humanos é a irmã da Marielle, que foi nomeada em janeiro. O cara faz a notícia agora. A Érica está votando no Congresso, ela não é ministra, não vai ser nada. Já tem ministra dos Direitos Humanos.
Então, olhem só aonde as pessoas chegam e ficam propagando isso. Eu apago. E começo a ver que as pessoas que propagam isso são idiotas. Idiotas você não responde, porque quando você dialoga com o idiota, você desce ao nível dele. Deixa ele falando sozinho, porque é a pior coisa que você pode fazer em relação a isso. Agora, tem outras duas notícias referentes a episódios desse tipo de redes sociais, de comunicação. Num deles, aquelas 3 estudantes que ironizaram, estudantes de 44 anos, pela idade, etarismo, a gente pode falar em velhofobia também, né? Elas desistiram do curso. Você sabe que eu me formei com a mãe do Deta. Deta, todo mundo sabe, é um amigo e irmão, pessoa que eu adoro. E a Norminha, mãe do Deta, se formou na minha turma. E ela era uma espécie de mãe de todo mundo da classe. Ninguém nunca questionou a motivação da Norma em estar fazendo direito. Ninguém. A gente adorava ela estar fazendo direito. Ela era a mais velha da nossa turma, tinha outras pessoas também na faixa dos 40, 45, e nós adorávamos essas pessoas porque elas eram pessoas com experiência de vida, extremamente dedicadas. E a gente achava ótimo, né? Porque a gente não gostava muito de ficar pegando ponto, e elas... Você falou, você pegou a matéria de ontem? Estava lá no caderno, estava lá tudo certinho. Então elas eram fornecedoras de matéria para todo mundo. Mas era um prazer estar com elas. Foi um motivo de orgulho e de prazer nós nos formarmos juntos. Essas 3 imbecis, eu não sei o que elas têm na cabeça. Que geração é essa? Falar que uma pessoa... E outra, olhem bem o momento que nós vivemos, que eu me formei há 30 anos atrás. Mas, Paulo, hoje, quando as pessoas... Uma mulher com 40 anos, não é o que era uma mulher com 40 anos há 30 anos atrás. Se bobear, uma mulher de 40 anos é mais bonita que as 3. Mais ativa que as 3. Eu não vi nenhuma das 3 ali com aptidões físicas que faziam academia. Te garanto que a de 40 faz. E dá show ainda. Então, o que elas têm na cabeça? Que geração é essa que considera que uma pessoa de 40 anos é velha, num momento em que com 40 anos a pessoa não tem nada de velho? Não dá para entender, Paulo. Quer dizer, foi uma coisa infeliz. Da mesma forma, eu vou pedir licença para você para a gente falar de uma outra coisa enquanto dá tempo, porque eu achei muito engraçado. Na verdade, vamos fazer uma retificação. A Aniele Franco, ela é ministra de Igualdade Racial. Direitos Humanos e Cidadania é o Silvio Almeida. Tá, desculpem, foi um erro meu, eu pensei que fosse a mesma coisa. Ah, porque o cara falava ministra... Por que eu falei da Aniele? Agora eu lembro por que eu questionei a pessoa que me mandou. Porque, inclusive, era um ministério que não existe. Porque era Ministério da... Direitos Humanos, Cidadania e Igualdade Racial. Que está desmembrado. Juntou, porque no governo do Bolsonaro, alguns ministérios foram juntados. Então vocês vejam, ou a notícia é antiga, foi antes da escolha do ministério, ou ela é ridícula.